60. Viver em outro mundo. Capítulo 539 Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no dia seguinte, o navio chegou na Ilha Dourada. Ele navegou diretamente para o porto militar e atracou na base naval. Depois de chegar, o Santo da Espada da Origem se aproximou de Ruin e lhe disse que ele precisaria entrar em cultivação às portas fechadas. Ruin sabia que essa coisa era normal para especialistas do 9º nível, então ela não disse nada. A razão do porquê Zhao Ai convidou o Santo da Espada da Origem para o espaço não era porque Zhao Ai era gentil. Zhao Ai sabia que quanto mais pessoas ficarem dentro do espaço, mais amáveis eles eram para com Zhao Ai. O Santo da Espada da Origem era um especialista humano do 9º nível, então como poderia Zhao Ai possivelmente deixar essa oportunidade passar? Naturalmente, isso não significa que ele não pretendia ajudar a família Purcell. Pelo contrário, ele apoiaria os jovens da família Purcell que vieram para a Ilha Dourada. Portanto, para os jovens da família Purcell, não importaria se eles tivessem um especialista do 9º nível para comandá-los ou não. Além disso, a família Purcell agora tinha entrado na mesma situação que a família Ixa. Mas a família Ixa estava em um estado melhor, eles ainda tinham suas elites, assim como seu patriarca. Por outro lado, a família Purcell agora somente tem sua geração mais jovem. Mesmo se eles fossem cheios de energia, eles ainda eram muito inexperientes. Nesse caso, o que a família Purcell precisava não era de um especialista do 9º nível, mas sim de um ambiente estável que os faria seguros e os permitiria crescer em um ritmo estável. Depois de chegar na Ilha Dourada, Zhao Ai arranjou um lugar para Ruin e os outros ficarem. Então ele perguntou a Ruin se eles queriam fazer seus próprios negócios na ilha ou ajudar a família Buda a gerenciar o local. Naturalmente, Zhao Ai não estaria lhes dando autoridade demais. Ele apenas os faria fazer os trabalhos de um escritório comum, lhes permitindo acumular alguma experiência. Se eles escolherem fazer negócios, Zhao Ai lhe forneceria um local para montar uma loja. Ruin era uma mulher inteligente, ela sabia que essa decisão afetaria o futuro da família Purcell. Embora Ruin não expresse isso, ela sabia que as chances da família Purcell sobreviver no ducado era muito pequena. O grupo na Ilha Dourada pode muito bem ser a esperança final da família Purcell. Foi precisamente por causa disso que Ruin pensou cuidadosamente sobre o que eles fariam a seguir. Foi neste ponto que Ruin admirou Zhao Ai. A situação passada da família Buda não era tão boa quanto a que eles estavam agora. No entanto, Zhao Ai ainda conseguiu se elevar em um curto período de um ano. Esse feito era muito surpreendente. Ruin pensou por um momento antes dela discutir esse assunto com os outros. No final, eles decidiram que o pessoal mais velho faria negócios na ilha, permitindo à família Purcell ter renda adicional. Quanto para aqueles que tinham pouca experiência, eles ajudariam a família Buda em gerenciar os afazeres da ilha e aprender ao longo do processo. Zhao Ai concordou com a decisão de Ruin. Alguns grupos tinham experiência em gerenciamento, eles tinham ajudado a família a fazer seus negócios no passado. Então tê-los fazendo negócios era a melhor escolha. Isso os faria acumular mais experiência enquanto ganhavam dinheiro para a família Purcell ao mesmo tempo. Quanto os mais jovens, mesmo se eles fossem especificamente escolhidos pela família, eles não tinham muita experiência. Eles ainda precisavam aprender muito. Então a melhor escolha para eles era ajudar a família Buda no gerenciamento da Ilha Dourada. Zhao Ai imediatamente organizou os assuntos de Ruin. Ele também deu a Ruin e aos outros um pedaço de terra e construiu uma casa para eles. Esse era um pedido de Ruin, ela não queria viver sempre na base naval. A aparência de Ruin logo foi conhecida pelas pessoas na ilha. Esse pessoal já sabia sobre o relacionamento entre a família Purcell e a família Buda. Portanto, quando eles viram os jovens da família Purcell na ilha, eles imediatamente entenderam o que estava acontecendo. Quase todos os nobres no continente fariam a mesma coisa que a família Purcell. Quando eles encontraram com algo que eles não estavam confiantes em lidar, eles enviariam alguns de sua geração mais jovem para um local seguro. Isso salvaria sua linhagem e permitiria que sua família reaparecesse no futuro. E nenhum lugar é mais apropriado do que a Ilha Dourada. Já que a família Purcell e a família Buda eram amigos, era natural que a família Buda cuidasse desses jovens da família Purcell.
Adicionalmente, por causa de quão poderosa a família Buda era impossível para as outras pessoas cobiçarem a propriedade da família Purcell. Por causa disso, não só a família Purcell viveria na ilha em paz, suas trocas também seriam muito positivas. Talvez sua ascensão viria mais cedo ou mais tarde. Mas depois que Zhao Ai organizou tudo isso, ele não os guiou mais. A atmosfera do negócio na Ilha Dourada era muito boa. Vigaristas e golpistas raramente apareciam porque essas práticas eram banidas na ilha. Se alguém enganar outra, a família Budos julgaria baseado no seu pecado e então seria proibido de entrar na ilha novamente. Embora Ruin e os outros fossem recém-chegados, as pessoas na ilha já sabiam do seu relacionamento com a família Buda. Por causa disso, ninguém ousava fazer um movimento neles. A razão do porquê Zhao Ai os deixou por conta própria era para que eles pudessem experienciar dificuldades. Caso contrário, eles não seriam capazes de conseguir experiências valiosas. Se tudo fosse dado para eles em uma colher de prata, a família Purcell não seria capaz de prosperar. O que Zhao Ai precisava fazer agora era prestar atenção na situação no Ducado de Purcell. Quase todos os outros nobres no Ducado já tinham partido. A família Purcell agora estava dividida, pela decisão de Ivan. Queen e os outros foram enviados para a Ilha Dourada. As únicas pessoas deixadas no Ducado foram a linha direta da família Purcell, bem como o exército Purcell. O Ducado inteiro tinha se tornado em uma paisagem morta. Era quase impossível ver outra pessoa lá fora. Zhao Ai também sentiu-se sem esperança com relação a esta situação, mas ele não podia fazer um movimento. Haviam muitos exércitos que cercaram o Ducado, mas nenhum deles colocou os pés lá dentro. Isso deixou Zhao Ai impaciente. Assim que Zhao Ai estava planejando ir ao Ducado, uma notificação veio de Kun. O imperador Rosen estava procurando por Zhao Ai e ele estava lhe pedindo para retornar para a cidade Carson. Embora Zhao Ai não soubesse a razão, ele sabia que se não fosse importante, o imperador não iria invocá-lo. Portanto, ele imediatamente foi ao espaço e se teletransportou para o seu castelo fora da cidade Carson. Mesmo se ele não estivesse sempre no castelo, ele ainda era mantido limpo pelos servos que ele trouxe aqui no passado. Zhao Ai descansou dentro do castelo e então no dia seguinte ele se sentou na sua carruagem e foi para a cidade Carson. Depois que Zhao Ai chegou no Palácio Imperial, ele imediatamente foi escoltado até o escritório do imperador. Seu status era o genro do imperador, portanto ele tem seus próprios privilégios especiais dentro do palácio. Dentro do escritório, o imperador estava sentado ali olhando para alguns documentos. Zhao Ai deu um passo à frente e disse: "Este aqui cumprimenta o sogro." O imperador olhou para cima e disse: "Venha, sente-se." Zhao Ai olhou e então se sentou de um lado. O imperador abaixou o documento e olhou para Zhao Ai. "Eu ouvi que você tem um bom relacionamento com os homens fera." Zhao Ai assentiu: "Eu tenho. Eu sou amigo da raça cabeça de bovino e da raça cabeça de cachorro. Eu também tenho um bom relacionamento com a tribo do urso negro e também posso ser considerado um conhecido da tribo do lobo da pradaria." O imperador assentiu e então disse: "Você sabe o verdadeiro propósito por que os homens fera estão atacando o domínio humano?" Zhao Ai olhou fixamente. "O sogro não sabe?" "Os homens fera querem atacar porque a Igreja Radiante limitou sua comida. Então eles querem retaliar." O imperador franziu a testa. "Essa é a única razão?" Zhao Ai sorriu e disse: "O sogro pensa demais. Os homens fera são pessoas fáceis de conviver. Se a Igreja Radiante não sabotasse seu fornecimento de comida e criasse a escassez de comida na pradaria, não haveria nenhuma guerra. Portanto, o sogro não precisa se preocupar demais." O imperador suspirou: "Eu não tenho escolha além de me preocupar. Eu ouvi que o exército de homens fera desta vez é muito grande. Se eles extinguirem o Império Aksu e decidirem continuar para o nosso Império Rosen, as nossas perdas seriam enormes." Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: "Sogro, você pensa demais. O Império Aksu não seria eliminado tão facilmente. Além disso, nós temos o Desfiladeiro da Salvação. Não seria fácil para os homens fera lutarem ali. Mas eu tenho uma ideia. Nós podemos estocar mais do que alguns quilos de comida. Os homens fera só atacaram por causa da comida. Se eles realmente vierem até nós, nós podemos apenas resistir por um curto tempo e então vender para eles alguma comida por um preço baixo. Depois disso, eles certamente recuariam." O imperador franziu suas sobrancelhas e disse: "Se isso acontecer,
Então não seria similar para os homens fera admitirem a derrota. Zhao Ai sorriu e disse, esse é somente um plano arbitrário. Afinal, a situação pode nem mesmo ocorrer. Nós também estamos estocando alguma comida até o fim da guerra porque neste momento, os terrenos e celeiros do Império Aksu certamente seriam devastados. O preço da comida iria então disparar. Mesmo se não afetar o nosso Império Rosen, nós ainda podemos desvender o nosso estoque de comida. Com certeza vai nos render uma enorme soma de dinheiro. O imperador olhou para Zhao Ai, então ele sorriu fracamente. Garoto, você realmente é um louco quando se trata de dinheiro. Ah! Mas o que você propôs é bom. Mesmo se esse estoque vier a ser inutilizado, não nos traria nenhum dano. No entanto, eu ainda espero que você pegue a oportunidade e contacte os homens fera e pergunte pela sua linha de fundo. Seria melhor mantê-los longe do nosso território o máximo possível. Zhao Ai assentiu, eu entendo. O imperador assentiu e então olhou para Zhao Ai e disse, como está o relacionamento entre você e a Lixi? Porque ela não voltou para me visitar depois do seu casamento. Faça vir para casa amanhã. Eu quero ver se você ousou intimidá-la. Se você fizer, eu não perdoaria você. Zhao Ai sorriu fracamente e então se curvou. Certo. Sogro pode ficar tranquilo, eu vou fazer Lixi vir aqui amanhã. No entanto, desde que ela está bastante ocupada, eu não posso lhe dizer o tempo exato. O imperador bufou e disse, eu não importo sobre o tempo, você deve fazê-la vir para casa amanhã. Zhao Ai não pôde deixar de assentir. Ele não estava mentindo, Lixi e as outras estavam realmente muito ocupadas. Elas tinham muitos assuntos para trabalhar. Mas desde que o imperador requisitou-a, ele não ousaria rejeitar. Viver em outro mundo. Capítulo 540. Neste momento, Zhao Ai estava focando a sua atenção no ducado de Purcell. Naturalmente, ele não desconsideraria o estado do Império Aksu. Atualmente, o Império Aksu estava repleto com pessoas da Igreja Radiante. Zhao Ai também tinha visto que o recente imperador já estava morto. O único que estava sentado no trono agora era Boric. No entanto, ele detinha zero de poder na corte. A verdadeira pessoa controlando o Império Aksu eram membros da Igreja Radiante. Esse desenvolvimento era ambos, esperado e inesperado para Zhao Ai. Ele pensou que não importa o que eles fizerem, a Igreja Radiante ainda manteria a vida do Imperador. Transformá-lo em um fantoche era uma boa ideia. Zhao Ai não esperava que eles na verdade matariam o Imperador Aksu. Por vários dias, Zhao Ai estava olhando para os arranjos no Ducado de Purcell. Parece que a crise do Ducado foi feita deliberadamente. O Império queria que os homens fera devastassem o Ducado primeiro antes que seus exércitos atacassem e eliminassem os homens fera depois. Parece que a Igreja Radiante queria mostrar ao continente que eles podem liderar uma guerra, assim como governar uma nação. E além de estabelecer a sua reputação, eles também podem eliminar abertamente a família Purcell, bem como ferir gravemente os homens fera. Quando a reputação da Igreja Radiante se elevar, enviar missionários para as outras nações se tornaria muito mais fácil. Sua ambição era grande, e seu plano era bom. Mas eles tinham subestimado a habilidade de Zhao Ai. Era impossível para eles saberem que Zhao Ai já estava ciente do seu plano inteiro. O Império Rosen também pretendia ajudar o Império Aksu. No entanto, o Império Aksu não estava contando com sua ajuda em primeiro lugar. Eles queriam repelir os homens fera sozinhos para que eles pudessem estabelecer seu poder no continente. Depois que Zhao Ai descobriu sobre essas coisas, ele não estava preocupado com o Império Rosen, mas ao invés disso, ele estava pensando nos homens fera. Felizmente os homens fera ainda estavam se movendo para a fronteira. Quando eles chegassem, Zhao Ai então iria lhes dizer. A Igreja Radiante tinha muitas coisas preparadas com o objetivo de lidar com os homens fera. A igreja tinha enviado alguns especialistas para os emboscarem dentro do Ducado de Purcell. Eles não estavam ali para matar os homens fera, mas ao invés disso para entregar veneno. Mesmo se esse veneno não fosse letal, pode deixar suas vítimas fracas, perdendo sua habilidade de se defender. Essa era a carta armadilha da Igreja Radiante contra os homens fera. Pelas conversações que ele ouviu, Zhao Ai sabia que esse plano não estava acontecendo por 1 ou 2 dias. Quando o velho imperador estava vivo, esse plano já estava em andamento. A eliminação da família Buda era apenas uma parte disso. Eles não tinham nem mesmo pensado sobre a eliminação da família Purcell no passado.
Mas desde que Zhao Ai tinha se tornado uma ameaça grande demais, eles mudaram seus planos e decidiram destruir a família por seu. Por outro lado, o veneno foi feito por uma pesquisa de longo prazo conduzida pela Igreja Radiante. Isso provinha de observações feitas por mercantes humanos enquanto eles estavam negociando na pradaria por um longo tempo. Zhao Ai também ouviu que se o veneno fosse tomado sozinho, não teria nenhum efeito. Ele precisaria ser usado junto com outra droga. Em preparação para este dia, a Igreja Radiante estava usando outra droga na comida que eles estavam trocando na pradaria todos esses anos. Essa droga era algo que reagiria com o veneno e só então eles enfraqueceriam a vítima. O efeito só se mostraria quando aqueles dois estivessem presentes. A Igreja Radiante fez isso desse jeito porque eles sabiam que os Homens-Fera estariam trazendo curandeiros junto com eles enquanto eles marchassem para a guerra. Quando eles pararam em um local, os curandeiros experimentariam o fornecimento de água presente. Uma vez que eles confirmassem que a água estivesse segura, só então os outros Homens-Fera consumiriam. Os Homens-Fera decidiram fazer isso porque na sua luta anterior com os humanos, naquela batalha, os humanos usaram um veneno que incapacitou um grande número de Homens-Fera. Embora a Igreja Radiante não possa fazer isso novamente e fazer os Homens-Fera tomar ambos os venenos ao mesmo tempo, mas alguém não deve esquecer que os Homens-Fera já haviam comido um dos venenos por anos. Com o passar do tempo, os Homens-Fera teriam essa droga acumulada em seus corpos. Enquanto eles consumirem um outro veneno, eles certamente teriam uma reação. Mesmo se o veneno não puder matá-los diretamente, ainda vai tirar a sua força de batalha. Depois disso, a Igreja Radiante seria capaz de abater tanto os Homens-Fera quanto eles quiserem. Esse plano de envenenar os Homens-Fera, bem como controlar um império, já estava sendo realizada pela Igreja há mais de uma década. Essa dedicação era verdadeiramente assustadora. Neste plano, o Império Aksu, o Império Rosen, e os Homens-Fera se tornariam as peças de xadrez da Igreja Radiante. Se Zhao Ai não aparecesse, a Igreja Radiante estaria em uma situação melhor do que agora. Na verdade, embora eles fossem inimigos, Zhao Ai tinha uma enorme admiração em direção à Igreja Radiante. Se os dois não tivessem nenhuma inimizade, Zhao Ai poderia até mesmo ter considerado se juntar à Igreja Radiante. Essa era uma organização que recorreria a todos os meios e tenha paciência e perseverança para conseguir o que eles quisessem. Não admira que eles tenham se tornado uma das influências mais poderosas em um curto período de tempo. Eles eram bastante diligentes em tudo o que eles fizeram. Da perspectiva de Zhao Ai, a Igreja Radiante era maligna. Mas aos olhos da Igreja Radiante, eles não eram. Em suas mentes, eles precisam eliminar qualquer ameaça para a Igreja em ordem de assegurar sua segurança no futuro. Mas foi uma infelicidade que Zhao Ai fosse o inimigo deles. Embora ele admirasse a Igreja Radiante, ele precisava destruir todos os seus planos. Senão, Zhao Ai seria o único a sofrer má sorte. Depois de saber sobre tudo isso, Zhao Ai fez seu movimento. Ele secretamente pegou os dois venenos da Igreja Radiante e então os trouxe para a fortaleza da Montanha de Ferro. Depois disso, ele os entregou para a mãe de Shun, fazendo-a ajudar na análise. A mãe de Shun, Suju, era uma especialista em venenos. Enquanto ela estivesse na fortaleza da Montanha de Ferro, ela continuaria com sua pesquisa. Agora, sua habilidade em fazer veneno tinha se tornado muito boa. Depois de alguns minutos de investigação, os ingredientes dos dois venenos foram investigados. Era verdade que os ingerir individualmente não teria nenhum efeito. Mas uma vez que eles fossem usados juntos, eles se tornariam um veneno forte. Depois de usar a água espacial, Suju confirmou que ela tinha um efeito como um antídoto. No entanto, curar o veneno ainda levaria algum tempo. Normalmente, estaria tudo bem esperar, mas no campo de batalha, tempo é essencial. No final, Zhao Ai decidiu trazer o veneno misturado para o espaço. O espaço podia analisar venenos e também produzir um antídoto. Zhao Ai esperava que o espaço não o desapontasse. E o espaço, depois de um tempo, fez o que Zhao Ai esperava. O espaço absorveu os venenos, melhorando o inseticida de Zhao Ai, assim como fez a água espacial curá-lo de imediato. Zhao Ai então trouxe um pouco de água espacial para Suju estudar. Depois de algum tempo, Suju confirmou que a água espacial agora poderia curar os venenos. Além disso, era muito efetivo. Foi apenas uma pena que eles não tivessem um microscópio agora.
Se eles tivessem, eles seriam capazes de estudar os venenos e a água espacial com muito mais cuidado. Neste momento, eles não eram capazes de fazer o seu próprio antídoto. Mesmo que Zhao A estivesse um pouco desapontado, ele ainda aceitou. Afinal, o veneno foi resolvido. Isso era semelhante a transformar a carta armadilha da Igreja Radiante em nada. Se a Igreja Radiante quisesse ter sucesso agora, eles precisariam atravessar muitas dificuldades. É claro, a Igreja Radiante não estava inteiramente relacionada aos venenos. Eles também tinham acumulado muitos especialistas, bem como o exército inteiro do Império Axu. Eles estavam indo com tudo ao lidar com os Homens-Fera. Não haviam nem mesmo alguns defensores deixados no desfiladeiro da salvação. A Igreja Radiante sabia que se o Império Rosa usasse essa oportunidade para invadir o Império Axu, então eles se tornariam inimigos da raça humana inteira. Portanto, a Igreja decidiu retirar cada soldado estacionado no desfiladeiro para ajudá-los na luta contra os Homens-Fera. Com o objetivo de lidar com os Homens-Fera, eles até mesmo prepararam uma frota. Essa frota tinha apenas um objetivo: era transportar um exército bem equipado para o interior da pradaria dos Homens-Fera e devastar lá, forçando os Homens-Fera a recuar. Enquanto eles conseguissem repelir os Homens-Fera com sua própria força, a Igreja Radiante venceria, enquanto ambos, os Homens-Fera e o Império Rosen perderiam. Em tais grandes batalhas, os nonos níveis geralmente optam por não participar. Muitos dos especialistas que lutariam eram oitavos níveis ou mais baixos. Isso era porque se nonos níveis participarem, não só eles devastariam o campo de batalha, eles também causariam uma catástrofe pelo continente. Eles podem fazer outras raças virem participar, e no final, se tornaria uma guerra entre o continente e Ark inteiro. Mas Zhao A realmente não esperava que esse fosse o caso. Pelo que ele podia ver, enquanto alguém tivesse um especialista do nono nível, haveria apenas uma pequena quantidade de coisas que eles pudessem resolver. Por exemplo, nessa guerra, os nonos níveis já teriam voado ao redor de todo o local. Zhao A não esperava que desta vez, nenhum nono nível estivesse disposto a fazer um movimento. A força dos dois exércitos agora dependia dos especialistas de níveis mais baixos. Contudo, Zhao A veio a entender esse arranjo. No continente Ark, nonos níveis são semelhantes a armas nucleares. Alguém não pode usá-los casualmente. A menos que um clã chegue perto da eliminação, os especialistas do nono nível geralmente não sairiam. Assim como quando as duas nações entram em guerra na Terra, era simplesmente impossível para eles usarem armas nucleares. Zhao A provou isso: nonos níveis não podem simplesmente ser enviados. Isso era porque nonos níveis eram fortes demais. Um soldado comum apenas se tornaria como uma formiga na frente de um poderoso nono nível. Se um nono nível decidir matar soldados comuns, então não seria impossível para eles matarem 1000 em um ataque. Se nonos níveis participarem, então as casualidades da guerra seriam exponencialmente aumentadas. A Igreja Radiante estava completamente preparada para esta guerra porque eles já tinham antecipado isso por um longo tempo. Por outro lado, os Homens-Fera estavam mal preparados. Por causa de como eles precisavam se mover apressadamente, pode-se até mesmo dizer que eles estavam em uma posição desvantajosa nesta guerra. Os Homens-Fera também sabiam sobre isso. Entretanto, eles ainda precisavam guerrear. Se não fosse pela sua necessidade de comida para sobreviver, eles não estariam indo para a batalha. Mas eles não sabiam que essa guerra tinha sido orquestrada pela Igreja Radiante desde o início. Cada passo que os levaram para esse ponto foi cuidadosamente calculado pela Igreja. Se Zhao A não ajudasse, os Homens-Fera com certeza perderiam muito desta vez. Eles perderão muitos guerreiros, assim como terão que enfrentar o problema de escassez de comida. Ao mesmo tempo, a Igreja Radiante também estava acendendo um fogo dentro da pradaria. Isso certamente faria os Homens-Fera perderem seu espírito. A Igreja Radiante estava jogando em um grande tabuleiro. Eles levaram tudo em consideração, além da existência de Zhao A. Zhao A interrompeu seus planos repetidas vezes. Zhao A agora se tornou uma peça irritante no tabuleiro. Com a maneira como Zhao A estava se intrometendo nos afazeres da igreja, ele já tinha se tornado um espinho no seu caminho. Apenas pelo monitoramento da Igreja Radiante no Império Axu, Zhao A conseguiu descobrir os planos da Igreja Radiante. A pessoa que veio ao Império Axu desta vez era um arcebispo, uma pessoa com uma posição diretamente abaixo do Papa.
Essa pessoa era muito familiar para Zawai. Ele era o pai de Lindsay Becker, o mais influente e mais poderoso arcebispo de vestes vermelhas da Igreja Radiante, Ronnie Becker. No passado, Lindsay Becker foi atacar Zawai, só para se tornar um morto-vivo no final. Zawai também adquiriu um pergaminho de teleporte não direcional do corpo de Lindsay. Essa tarefa foi entregue-lhe pelo seu pai. Mas Ronnie não esperava que seu filho fosse morto, portanto, sua inimizade para com Zawai era muito grande. Mas Zawai tinha se lembrado quão poderoso Ronnie era. Ele era um dos participantes-chave quando a Igreja Radiante formulou esse plano. Sob sua influência, o plano lentamente se desenrolou até chegar neste ponto. Não dava para negar quão feroz essa pessoa era. A Igreja Radiante tinha colocado uma grande importância neste plano. Caso contrário, eles não teriam enviado um arcebispo ao Império Aksu para assumir o comando. A única razão de por que eles somente enviaram Ronnie era para que os comandos avançassem com suavidade. Os arcebispos da igreja não eram exatamente muito harmoniosos. Se muitos deles fossem enviados, eles somente lutariam entre si. Portanto, entregar tudo para Ronnie já era o bastante. Isso também mostrava o lugar de Ronnie dentro da Igreja Radiante. Naturalmente, se tudo falhar, a responsabilidade cairia nas mãos de Ronnie. Zawai monitorou com calma os movimentos da igreja. Ele agora se tornou um espectador nesse jogo de xadrez. Ele estava esperando pela oportunidade certa para destruir o plano inteiro da Igreja Radiante. E essa oportunidade não estava muito longe. Viver em outro mundo. Capítulo 541. Embora Zawai soubesse sobre esses assuntos, ele não podia dizer a ninguém. Isso era porque ele não seria capaz de explicar como ele foi capaz de colocar sua mão nestas informações. Mas Zawai ainda estava preparado. Esse ataque dos Homens-Fera era uma oportunidade excelente. Mesmo que a Igreja Radiante tivesse um plano infalível, eles não esperavam que Zawai estivesse nos bastidores, olhando para o seu plano inteiro nitidamente. Se os Homens-Fera não atacassem a raça humana por comida, então Zawai poderia ter ajudado o Ducado de Purcell. Mas já que os Homens-Fera estavam fazendo isso para sobreviver, Zawai escolheu apenas olhar para a situação por agora. Os Homens-Feras chegaram a tempo. Eles finalmente tinham chegado do lado de fora da fortaleza da Parede de Ferro. Logo, as tendas dos Homens-Fera cobriram a área inteira do lado de fora da muralha. No entanto, a família Purcell não desistiu. Eles reuniram um grande número de tropas na fortaleza e se prepararam para enfrentar os Homens-Fera de frente. Agora, a família Purcell não estava pensando em mais nada. Eles não fugiram nem desistiram porque eles ainda tinham sua honra nobre. Nobres eram um grupo muito especial. Eles nasciam com um status mais alto do que os plebeus, e eles podem desfrutar de coisas que os plebeus não seriam capazes de desfrutar a sua vida inteira. Eles também detinham a admiração das massas. Mas ao mesmo tempo, eles também tinham uma responsabilidade de proteger os plebeus. A família Purcell já estava ciente de que eles não seriam poupados desta vez. Mesmo os anciãos que se opuseram de ir com Zawai entendiam que a única maneira para eles fazerem era ficar e lutar pela honra da família Purcell. Lutar pela honra pode soar risível, no entanto, esse não era o caso para nobres. Um nobre sem honra não pode ser considerado um nobre. Essa era uma regra não escrita no continente Ark. Se um nobre enfrentar seu inimigo de cabeça erguida e morrer, não só eles conquistariam respeito, suas famílias ganhariam reputação também. Mas se um nobre escapar sem lutar, sua família inteira seria menosprezada. Então não demoraria muito tempo antes da família declinar. Portanto, nobres consideravam a honra do mesmo jeito que a sua própria vida e morte. E agora que a família Purcell estava preparada para enfrentar os Homens-Fera e lutar até o último homem, eles precisavam lutar pelo seu território até o final amargo. Para esta batalha, a família Purcell tinha feito todas as preparações que eles conseguiram. Embora eles tenham dado a maioria do seu dinheiro para Ruin, como uma velha família milenar, eles ainda tinham uma ampla quantidade de dinheiro deixada. Quando eles fizeram as pessoas do ducado partirem, eles também deram muito dinheiro para as famílias de seus soldados como pagamento. De fato, podia-se mesmo dizer que esse pagamento era equivalente a comprar as vidas de seus soldados. Mesmo se a família Purcell não fosse uma das velhas famílias milenares mais forte, eles ainda eram um deles. Eles tinham estabelecido seu próprio principado. Eles também trataram os soldados no seu ducado como membros da família. E como família,
Os soldados eram muito leais para com a família. Por causa disso, alguém não poderia apenas subestimar o poder da família por seu. A atenção do continente inteiro agora estava focada na fortaleza da Parede de Ferro. As pessoas do continente não eram estranhas a batalhas entre os Homens-Fera e os humanos. No entanto, essa era a primeira guerra entre os dois que atraiu a atenção de muitas pessoas. A principal razão para essa atenção era a família Purcell. Pelo que as pessoas puderam ver, o Império Axu tinha escolhido desistir da família Purcell. Senão, eles não seriam pouco solidários. Além disso, alguns rumores do Império Rosen e da família Calci também estavam começando a se espalhar. Com a ajuda da família Budi e da família Shelley, as pessoas compreenderam por que o Império Axu escolheu fazer isso. Os nobres do continente não eram idiotas. Depois de ver como a Igreja Radiante agiu dentro do Império Axu, eles imediatamente acreditaram nos rumores. Num piscar de olhos, os grandes nobres do continente começaram a focar suas vistas na direção da Igreja Radiante. Os grandes nobres das outras nações não colocaram grande importância à Igreja Radiante. Para eles, era apenas uma igreja, como poderia ser poderosa. Mas assim que os rumores espalharam, eles imediatamente prestaram uma atenção cuidadosa. O império foi simplesmente ocupado pela Igreja Radiante. Como eles conseguiram fazer isso? Portanto, as pessoas prestaram atenção nesta guerra não só porque era uma guerra entre duas raças. Eles também queriam ver como a Igreja Radiante responderia. Na verdade, a resposta da Igreja Radiante desapontou esses grandes nobres. Essa guerra não era entre duas famílias, era uma guerra entre duas raças. Não importa o que a Igreja Radiante pense, eles ainda devem fornecer ajuda para a família Purcell. Afinal, a família Purcell também eram humanos. Mas ao invés disso, a Igreja Radiante realmente tinha escolhido sacrificar a família Purcell. Os grandes nobres não consideraram porque a Igreja Radiante escolheu fazer isso. Eles somente sabiam que a Igreja Radiante desistiu de ajudar a família Purcell. Enquanto a atenção das pessoas estava no Ducado de Purcell, Zhao Ai já tinha chegado no acampamento principal da raça Cabeça de Bovino. Nesta guerra, a raça Cabeça de Bovino não requisitou estar na linha de frente, mas ao invés disso, optaram por ficar na retaguarda do exército. Eles se tornaram os responsáveis por cuidar dos argalis, bem como entregar um pouco de comida para a frente. Mesmo se a raça Cabeça de Bovino não fossem os Homens-Fera mais fortes, sua força ainda não era ruim. Nas guerras anteriores, eles até mesmo se saíram muito bem. Quando eles subitamente pediram por essa posição desta vez, não era um mistério do porquê os outros Homens-Fera ficaram surpresos. Entretanto, os outros Homens-Fera também sabiam o que aconteceu com a raça Cabeça de Bovino. Portanto, eles entendiam a sua decisão. Além disso, a ação da Igreja Radiante de pegar algumas crianças Homens-Fera ficaram conhecidas. A Igreja Radiante estaria fazendo lavagem cerebral naquelas crianças antes de colocá-los dentro da tribo dos Homens-Fera e os fez causar estragos internos. Essa descoberta se tornou um grande mérito para a raça de Homens-Fera inteira. Por causa disso, ninguém desprezou a raça Cabeça de Bovino. Pelo contrário, eles detinham uma enorme admiração para com eles. As outras raças também fizeram uma investigação completa com seus membros para ver se haviam espiões entre eles. Para não mencionar as raças comuns que encontraram um ou dois espiões, as raças de guerra realmente encontraram muitos deles entre seus membros. Isso deixou aquelas raças extremamente nervosas. Seu objetivo presente agora era ensinar uma lição na Igreja Radiante. Ninguém ficou nervoso por causa do recuo da raça Cabeça de Bovino para a linha traseira. Ao invés disso, com a ajuda dos ursos negros, a raça Cabeça de Bovino também conseguiu formar um relacionamento com a raça Cabeça de Tigre. Ter uma conexão com tal grande raça de guerra trouxe enormes vantagens para os Homens-Fera Cabeça de Bovino. Então agora, Wallace estava tendo um momento muito confortável. Ele estava atualmente na parte traseira do exército e estava apenas cuidando da comida e commodities. Eles não tiveram nenhum dever de luta, mas eram uma das pessoas que comeram do melhor. Para Wallace, estar na parte traseira do exército era uma posição luxuosa. Naturalmente, essa era somente a sua opinião. Para as outras raças de Homens-Fera, estar na retaguarda do exército não era uma boa ideia. Embora os da retaguarda fossem os mais relaxados nas batalhas, eles também eram os únicos que menos receberam depois da guerra. Mas Wallace não se importou com nada disso. Ele tem Zhao Ai,
Então ele não estava vivendo de maneira simples. A coisa mais importante para a raça cabeça de bovino agora era recuperar e ganhar alguma força. A força de luta da raça cabeça de bovino era composta pelos touros hercúleos, bem como outras fortes tribos. E entre eles, os touros hercúleos eram os mais familiarizados com Zawai. Então quando ele chegou no seu acampamento, as outras tribos cabeça de bovino estavam olhando para ele e ficaram muito vigilantes. No entanto, os touros hercúleos conheciam Zawai. Então quando as outras tribos foram introduzidas a ele, eles instantaneamente se tornaram muito hospitaleiros. Apenas um pouco depois que Zawai chegou no acampamento, ele já havia sido convidado para a tenda de Wallace. Embora os homens fera amassem beber, eles somente consumiam pequenas quantidades de álcool quando iam para a guerra. Portanto, o que Wallace ofereceu para Zawai desta vez era chá com leite. Wallace olhou para Zawai e disse: "Pequeno Ai, como você pode vir aqui neste momento? Isso é perigoso demais para você. Se qualquer humano estiver presente, você não seria capaz de voltar para o domínio humano no futuro." Embora Wallace não tivesse muito contato com humanos antes, ele estava muito claro sobre como os humanos pensam. Se os humanos soubessem que Zawai foi visitá-lo, então Zawai seria odiado pela raça humana inteira no futuro. Zawai sorriu fracamente e disse: "O irmão não precisa se preocupar. Eu posso garantir que ninguém me viu desta vez. Também, irmão, eu vim desta vez para te dizer algo sobre essa guerra." Wallace assentiu. Ele tinha uma confiança absoluta para com Zawai. Ele acreditava que Zawai não o enganaria. Portanto, ele assentiu e então esperou pelas palavras de Zawai. Zawai disse a Wallace sobre o que ele sabia, os venenos, o plano da Igreja Radiante, e assim por diante. Então Zawai disse: "Irmão, a guerra desta vez foi completamente antecipada pela Igreja Radiante. Seu objetivo era puxar os Homens-Fera para a guerra para que eles possam repelir os Homens-Fera com a sua própria força, estabelecendo seu poder no continente. E ao mesmo tempo, eles prejudicariam pesadamente os Homens-Fera." Wallace não conseguiu acreditar no que ele acabou de ouvir. "Então você está me dizendo que a Igreja Radiante sacrificou a família por si com o objetivo de usar o veneno para lidar conosco? Essas notícias são terríveis." Então Zawai retirou uma bolsa d'água e entregou para Wallace. "Irmão, faça um curandeiro examinar a água nesta bolsa. Então faça as pessoas beberem-na, então você será capaz de confirmar o plano da Igreja Radiante." Zawai sabia que fatos falam mais alto do que palavras. Antes dele ir visitar Wallace, ele já tinha preparado essa bolsa d'água. A água nesta bolsa continha a segunda metade do veneno da Igreja Radiante. Afinal, os touros hercúleos também eram um dos indivíduos de pesquisa da Igreja Radiante. Viver em outro mundo. Capítulo 542. De fato, a Igreja Radiante estava muito irritada com relação a isto também. Inicialmente, seu plano de eliminar os touros hercúleos era parte do seu plano para hoje. Eles queriam lidar com os touros hercúleos usando os touros lutadores, então fazê-los assumir a retaguarda do exército. Então nesta guerra, os touros lutadores administrariam o veneno por trás do exército de Homens-Fera. Esse era para dobrar sua chance de o plano ter sucesso. No entanto, eles não esperavam que a aparição de Zawai realmente iria fazer seus planos falharem. Mas felizmente para a Igreja Radiante, os touros hercúleos já haviam ingerido a primeira parte do veneno. Por causa disso, o plano da Igreja ainda pode ser mais ou menos realizado. De fato, a cooperação entre a Igreja Radiante e os touros lutadores não era tão boa assim. Embora a Igreja usasse os touros lutadores para lidar com os touros hercúleos, eles nunca tinham pensado em deixar os touros lutadores irem. Portanto, sejam os touros hercúleos ou os touros lutadores, os dois haviam ingerido a primeira parte do veneno. Wallace não foi educado e imediatamente recebeu a bolsa d'água. Então ele foi encontrar um curandeiro e fazer examinar o líquido dentro da bolsa. E naturalmente, a resposta que o curandeiro deu era que não tinha nenhum problema. Zawai não pôde deixar de ficar curioso quando ele viu o curandeiro. O curandeiro era, na verdade, da tribo do Búfalo d'Água. Ele não esperava que a tribo do Búfalo de Água produzisse profetas, curandeiros e xamãs. Quando Wallace ouviu o que o curandeiro disse, ele imediatamente pegou um guerreiro touro hercúleo e o fez beber o líquido da bolsa. Embora o guerreiro não soubesse o porquê, ele ainda obedeceu e bebeu da bolsa. Mesmo que ele tenha tomado apenas um gole, um minuto depois que ele abaixou a bolsa,
Ele já estava afetado pelo veneno e caiu suavemente no chão. Embora ele não tenha sido ferido diretamente, ele tinha perdido completamente a sua habilidade de lutar. Zhao Ai imediatamente pegou um copo da água espacial e salvou o touro hercúleo. Então depois disso, Zhao Ai fez todos da raça cabeça de bovino beber um pouco da água espacial. Naturalmente, Wallace não se opôs. Pelo contrário, ele insistiu a seus companheiros homens-fera beberem a água de Zhao Ai. Enquanto os homens-fera estavam bebendo, Wallace pegou a bolsa d'água e foi procurar pela tribo do mastim. Indo de raça em raça era a melhor coisa a se fazer agora. Se Zhao Ai fosse diretamente para as tribos cabeça de tigre e leão, a maioria deles não acreditariam nele. Zhao Ai não foi para a raça cabeça de cachorro junto com Wallace. Embora ele também fosse amigo dos homens-fera cabeça de cachorro, ele ainda estava ocupado dando água para os outros homens-fera cabeça de bovino. Portanto, ele deixou Wallace ir por conta própria. Depois que os homens-fera cabeça de cachorro ouviram Wallace, eles ficaram assustados. Então eles foram procurar por um guerreiro mastim para testá-la. No final, o resultado foi o mesmo que aconteceu com o guerreiro touro hercúleo. Naturalmente, Wallace também trouxe um pouco da água espacial de Zhao Ai para curar o guerreiro mastim. No entanto, apenas para ter certeza, Buzzer foi procurar por um meio-homem-fera escravo e o fez beber o líquido venenoso. O resultado foi que o meio-homem-fera escravo não foi afetado. Os meios-homens-fera escravos não tiveram um alto status na pradaria dos homens-fera. Eles não eram raças lutadoras também. Seria um desperdício lhes dar veneno. Portanto, muitos escravos homens-fera não foram afetados pelo veneno. Depois de testar, Buzzer finalmente acreditou que a maioria das raças de homens-fera foram envenenados. Ele imediatamente enviou alguém convidar Zhao Ai. Zhao Ai também trouxe água espacial o bastante. Portanto, os touros hercúleos começaram a ir até os outros homens-fera cabeça de bovino e os fazer beber a água espacial. O status dos touros hercúleos entre os homens-fera cabeça de bovino era muito alta. Então esses homens-fera confiavam muito nos touros hercúleos. Para não mencionar beber a água espacial, mesmo se fosse-lhes pedido para beber água suja, eles ainda fariam. Depois que Zhao Ai chegou no acampamento dos homens-fera cabeça de cachorro, ele imediatamente recontou a história para Buzzer. Então ele retirou um pouco da água espacial e entregou para os homens-fera cabeça de cachorro beber. Depois de ter bebido a água, os homens-fera cabeça de cachorro se testaram novamente. Mas agora, eles não foram afetados depois de beber água envenenada mais. Buzzer colocou grande importância neste assunto. Ele sabia que se a Igreja Radiante tivesse sucesso em executar esse plano, os homens-fera sofreriam perdas enormes. Buzzer imediatamente pegou a bolsa d'água e foi ver a tribo do Urso Negro junto com Zhao Ai. Os homens-fera cabeça de cachorro não podiam falar com aquelas grandes tribos de guerra. Mas a tribo do Urso Negro era diferente. Ela era em si uma grande tribo de guerra. Eles tinham qualificações o bastante para discutir assuntos com as outras tribos de guerra. Portanto, Buzzer decidiu procurar pelo patriarca Urso Negro. O patriarca Urso Negro pessoalmente levou seu exército desta vez. Nos últimos anos, os ursos negros não tiveram as melhores vidas entre os homens-fera. Depois que eles foram enganados por aquele mercante humano, eles nunca conseguiram se recuperar. Por causa disso, mesmo seu status como uma tribo de guerra ficou em crise. Mas mesmo se os ursos negros tivessem dificuldades, eles ainda conseguiram manter sua formidável força. Na frente do seu poder, mesmo os tigres e os leões teriam que recuar. Ninguém ousava provocar os ursos negros. As notícias que Buzzer trouxe também foi considerada importante pelo patriarca Urso Negro. Depois de perguntar a Buzzer e aprender que isso veio de Zhao Ai, ele instantaneamente acreditou. Ele confiava que Zhao Ai não mentiria para ele. Ao entregar essa mensagem, Zhao Ai não ganharia nenhum benefício, então ele não precisava mentir para eles. O patriarca Urso Negro imediatamente enviou essa mensagem para a raça Cabeça de Tigre. Comparado à raça Cabeça de Leão, os ursos negros tinham um relacionamento melhor com os tigres. Ao mesmo tempo, o líder da Aliança dos Homens-Fera também era da raça Cabeça de Tigre. Os tigres também colocaram uma grande importância neste assunto. Isso era porque a informação que Zhao Ai acabou de trazer afetaria diretamente o resultado da guerra. Portanto, eles imediatamente fizeram os ursos negros convidar Zhao Ai. Zhao Ai já esperava que isso acontecesse, mas ele ainda tinha algum disfarce. No mínimo, ele mudaria sua aparência.
Agora, ele parecia mais velho do que a sua idade atual. Ele parecia com um velho homem de 30 anos. Desta vez, porque os homens-fera estavam atacando como eles só têm uma tenda dourada. Esta tenda dourada também pertencia aos homens-fera cabeça de tigre. Zhao Ai seguiu o guerreiro tigre até a tenda dourada. Essa era a primeira vez que ele tinha visto um homem-fera cabeça de tigre de perto. Os guerreiros tigres pareciam muito poderosos. Cada um deles tinha cerca de 3,5 metros de altura. Eles também tinham olhos que parecem ver através da alma de uma pessoa. Zhao Ai sabia que o homem-fera tigre tinha um tipo de habilidade inata. Essa habilidade única era chamada olhar abalador de alma. Por outro lado, os homens-fera cabeça de leão tinham sua própria habilidade única também. Essa habilidade era chamada rugido arrebatador de alma. Foi por causa dessas habilidades que as duas raças puderam se tornar candidatos para a posição de tribo real da raça de homens-fera. Suas habilidades inatas eram algo que outros homens-fera não podiam enfrentar. Especialmente o olhar abalador de alma dos tigres, essa habilidade era realmente formidável. Enquanto um homem-fera tigre olhar para uma pessoa, aquele alvo imediatamente se sentiria assustado e perderia o espírito. Se aquele alvo fosse um inimigo, suas almas seriam abaladas, os tornando incapazes de se moverem. Por outro lado, o rugido arrebatador de alma dos leões não era tão bom quanto a habilidade dos tigres. Sua habilidade só pode ser usada pela primeira vez. Depois de usar uma vez, seu efeito se tornaria menor do que antes. Além disso, a força de luta da raça cabeça de leão era um pouco menor do que a raça cabeça de tigre. Isso fez a força geral dos tigres muito mais forte do que os leões. Portanto, os tigres foram capazes de suprimir os leões. Quando o guerreiro tigre olhou para Zhao Ai, ele ficou surpreso. Sob seu olhar, Zhao Ai não teve nenhuma reação incomum. Isso deixou o homem tigre muito curioso. Depois que Zhao Ai entrou na tenda, ele viu que vários patriarcas de várias raças estavam presentes. Entre eles estavam Alice, Buzer, o velho lobo-rei, e o patriarca urso negro. Os outros patriarcas eram pessoas que ele não tinha conhecido antes. Então no centro de tudo, um homem-fera tigre era visto sentado. O homem-fera tigre parecia ser bastante velho. Os cabelos em seu rosto já tinham ficado branco. Entretanto, esse aspecto realmente o fez parecer muito mais sábio. Quando Zhao Ai viu esse tigre, ele de repente se lembrou de uma sentença: velhos tigres são tesouros de conhecimento. Esse homem-fera tigre deu a Zhao Ai o mesmo sentimento. Zhao Ai deu seus cumprimentos ao patriarca tigre primeiro antes de dar seus cumprimentos para os outros também. Aqueles que conheciam Zhao Ai estavam sendo educados com ele. Afinal, pelo que o patriarca urso negro disse, Zhao Ai era o proprietário da loja Igambana. A identidade de Zhao Ai era muito atraente para esses patriarcas homens-fera. O patriarca tigre olhou fixamente para Zhao Ai por algum tempo. Então ele subitamente sorriu e disse: jovem, por que nós acreditaríamos na informação que você trouxe? Zhao Ai sorriu e disse: honrado rei besta, eu tenho algum motivo para mentir para você? Eu tenho uma grande inimizade com a Igreja Radiante, uma inimizade de vida e morte. Ao mesmo tempo, eu sou o príncipe estrangeiro da raça cabeça de bovino. Se eu prejudicar os homens-fera, então eu somente estaria ajudando a Igreja Radiante, e por sua vez, estaria me machucando. Eu acredito que qualquer pessoa sã não ousaria fazer isso. Embora o líder dos homens-fera não fosse fixo, mas não importa quem o líder fosse, todos eles eram referidos como rei besta. Portanto, o cumprimento de Zhao Ai não estava errado. O rei besta olhou para Zhao Ai e disse: você disse que o nosso ataque é parte do plano da Igreja Radiante. E também que eles envenenaram as águas do Ducado de Purcell enquanto esperam por nós. Isso é verdade? Zhao Ai assentiu e disse: esse plano foi executado pela Igreja Radiante por um longo tempo. Eles estavam insatisfeitos apenas sendo uma igreja, eles queriam controlar uma nação, e então fazer uma lavagem cerebral completa em seus cidadãos. Esse é o estado atual do Império Axu. Vossa Majestade Rei Besta deve saber o que aconteceria se a Igreja Radiante controlar o Império Axu inteiro. Isso seria semelhante a cortar a passagem dos humanos de ir para a pradaria dos homens-fera. Depois disso, os mercantes humanos que trocariam com os homens-fera achariam muito difícil vir para a pradaria. Com esse arranjo, a Igreja Radiante seria capaz de controlar a vida e a morte da raça de homens-fera inteira. Mesmo que a expressão do Rei Besta não tenha mudado,
As expressões dos outros mudaram. Eles estavam muito claros sobre o que aconteceria se a Igreja Radiante controlasse o Império Aksu. Deste ponto, todos eles sabiam que Zhao Ai não estava os enganando. Ele estava dizendo a verdade. Zhao Ai então adicionou: esse assunto também terá um impacto similar aos humanos. Uma vez que a Igreja Radiante tiver sucesso em repelir os homens-fera, seu ímpeto seria capaz de soar nos céus. Não existiria ninguém que seria capaz de competir com a sua influência. E como seu inimigo, eu seria um dos primeiros a experimentar má sorte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.